Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Naime para usuários de MySQL. Estamos construindo um fluxo que vai atualizar a faixa de cobrança da nossa tabela de cliente de acordo com a idade de cada um deles. Na última aula, pessoal, buscamos os dados da tabela de clientes e como não tínhamos o campo idade nessa tabela, utilizamos esse node aqui para calcular a diferença de idade com base na data de nascimento de cada cliente. Agora que possuo a idade de cada cliente, pessoal, vou precisar atualizar a faixa de cobrança com base na idade de cada um. E esta informação de faixa de cobrança por range de idade está na nossa tabela de faixas. Vamos relembrar? Aqui no MySQL, pessoal, temos nossa tabela de faixas, onde para cada range de idade tenho uma faixa de cobrança. Vamos levá-la ao Naime? Aqui, pessoal, como foi feito para a tabela de clientes, vou utilizar também o Node dbSelector e o Node dbReader para buscar a tabela de faixa. Para facilitar, eu vou copiar os nodes existentes em meu fluxo e vou colar, duplicando, vou conectar a minha conexão ao meu Table Selector, altero aqui a legenda, tabela de faixas, tabela de faixas, aqui também, tabela de faixas, ok? Agora vou configurar o meu Table Selector. Ao invés de uma query customizada aqui, pessoal, eu vou desmarcar, eu vou buscar toda a minha tabela de faixa. Então eu vou selecionar aqui, ao invés da minha tabela de cliente, a minha tabela cadastro de faixas, dou um OK. E como eu não preciso configurar nada no dbReader, ele é apenas um leitor de query, eu já executo ambos os nodes. Agora, se formos no nosso dbReader, nós podemos ver a tabela de faixa já importada aqui para o nosso Naime. Vou fechar aqui. Bom, pessoal, agora que temos os dados de idade aqui na faixa de cima do nosso fluxo e aqui na parte de baixo do nosso fluxo temos os dados de faixa por idade, tudo o que precisamos fazer é um join com o campo idade e trazer a faixa para a tabela de clientes, certo, pessoal? Não, pessoal, não está certo, está quase certo. Temos uma pegadinha aqui. Se formos em nossa tabela de faixa, vou abrir aqui novamente, podemos ver aqui que não temos um campo idade, e sim uma faixa de idade, mínimo e máximo. Então não conseguiríamos fazer um join simples, pois aqui eu tenho dois campos de idade e na tabela de clientes eu tenho um campo só. Então vocês vão se perguntar, se não conseguiremos fazer um join normal, o que faremos? Bom, pessoal, para começar, que tal juntarmos as duas tabelas numa tabela só, sem critério algum? Vamos juntá-las na horizontal, tá? Então eu vou colocar um dado do lado do outro. E mais à frente veremos a estratégia para utilizar apenas as faixas que correspondem à idade de cada cliente. Então não vamos nos preocupar ainda em buscar a faixa correta de cada cliente. E sim, vamos nos preocupar em juntar os dados horizontalmente destas duas tabelas, ok, pessoal? Vou fechar aqui a minha tabela de faixa e para fazer essa junção horizontal, nós vamos utilizar um node chamado CrossJoiner. Vou pegá-lo aqui, vou arrastar para a minha bancada e conectar a minha tabela de faixa na porta de baixo e minha tabela de clientes na porta de cima. Duplo clique para a configuração do Node. Aqui, pessoal, não há muito
o que configurar, tá? Uma vez que ele vai apenas cruzar os dados das duas tabelas sem critério algum. Ele vai juntar na horizontal. Eu mesmo não vou mexer em nada da configuração default, mas apenas para explicar algumas opções que temos aqui, eu vou passar aqui com vocês, tá? A primeira opção, caso eu tenha um campo com o nome repetido nas duas tabelas, na tabela de faixa e na tabela de cliente, esse será o sufixo adicionado ao final de cada campo repetido proveniente da tabela da entrada de baixo. No caso, a tabela da entrada de baixo do nosso exemplo é a tabela de faixas. A entrada de baixa é a segunda porta de entrada do Node, tá, pessoal? Na opção abaixo, como vamos cruzar duas tabelas onde cada uma tem um row ID diferente, para manter a informação de ID, o que ele vai fazer? Ele vai separar o ID de linha da primeira tabela e da segunda tabela com esse sinal de underscore, ok? Próxima opção é o número de linhas a serem processadas por vez. Quanto maior o número de linhas, mais rápido será o processamento desse joiner. Porém, quanto maior o número de linhas, mais será o consumo de memória da sua máquina. Então, eu vou deixar aqui para ler uma linha por vez, tá, pessoal? Tenho aqui a opção de adicionar duas colunas com os IDs da tabela de cima e da tabela de baixo. É só marcar essas duas opções aqui, que ele vai adicionar duas colunas, preservando o ID tanto da tabela de cliente quanto da tabela de faixas, ok, pessoal? Vou desmarcar, que não é o nosso caso. Vou confirmar minha configuração e vou executar meu cross-joiner. Bom, executado, vamos ver o resultado desse Node para ver como ele funciona. Clico com direito, resultado, maximizar. Aqui, pessoal, de cara, podemos ver que temos os campos das duas tabelas. Então aqui eu tenho o ID, o nome, a data de nascimento e a idade do cliente. Lembrando que esses campos estavam na parte de cima do nosso fluxo, provenientes da nossa tabela de cadastro de cliente. E também temos aqui os campos provenientes da tabela de faixas, né? Que é a faixa e o range mínimo e máximo. Agora, pessoal, vamos ver como ele organizou os nossos dados. Reparem que o nosso cliente de ID número 1 está sendo repetido 10 vezes, uma vez para cada faixa de idade. Isto por quê? Porque, repetindo novamente, não fizemos nenhum tipo de critério. Então, ele simplesmente replicou as informações da tabela de faixa para todos os clientes. Repare que esse tipo de Node sempre aumentará e muito o tamanho dos seus dados. Então, muito cuidado a se utilizar o cross-joiner. Por exemplo, ele sempre vai fazer o número de linha da primeira tabela, a tabela de cima, vezes o número de linha da tabela de baixo. Então, no caso aqui, eu estou replicando o número de linhas da minha tabela de cliente em 10 vezes. A tabela de cliente está 10 vezes maior. Bom, pessoal, agora que eu tenho cada cliente meu repetindo 10 vezes a mesma informação, uma para cada faixa, vamos analisar que tipo de linha conseguimos aproveitar para termos a faixa correta para cada cliente. Então, por exemplo, esse cliente do ID número 1, a faixa correta dele seria essa faixa 3, porque ele tem 30 anos, e a faixa 3 vai de 21 anos até 30 anos. Mas essa análise nós faremos apenas em nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal!